Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, estamos resolvendo pelo método de integração por partes, que consiste o quê? Em pegar a nossa integral e saber quem que vai ser o nosso termo u e o termo dv. O que que nós temos aqui? Nós temos duas funções, raiz de x vezes ln de x. O que que nós sabemos? Raiz de x, nós sabemos que o quê? Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Isso é uma função do tipo algébrica. E o que que nós temos aqui? Ln de x. Ln de x é uma função do tipo logarítmica. Pela nossa regra do Liat, nós sabemos o quê? Que qualquer função que seja logarítmica tem muito mais probabilidade que qualquer outra das funções abaixo, inclusive a algébrica, do que de ser chamada do termo u. Ou seja, olhando a nossa função aqui, nós sabemos o quê? Que o ln de x vai ser o nosso u. E todo esse restante aqui, que inclui essa raiz de x, esse termo dx, vai ser o nosso termo dv. E nós sabemos aqui que para resolver a nossa integração por partes, nós precisamos achar esses quatro termos aqui. O u nós já temos, o dv nós já temos, nós precisamos achar o quê? O v e o du. Vamos começar trabalhando aqui nessa integral com u. U é o quê? O ln de x. Se eu quero saber du, eu derivo ln de x em função a x. Olhando nossa tabela de derivadas, ln de uma função é a derivada da função que está dentro do ln dividido pela própria função. Qual é a função que está aqui dentro? X, ou seja, fica a derivada de x, que é 1, dividido pelo próprio x. Tudo isso aqui o quê? Em função de dx. Ou seja, nós já temos agora o u e o du. O que que falta agora? Trabalhar com as variáveis v. dv nós já definimos também pela regra do Liat. dv, nossa, esse v está parecendo um u, né? Vai confundir tudo. dv é o quê? É tudo isso aqui que tá fora do termo u, ou seja, é a raiz de x que multiplica dx. Se nós temos um termo infinitesimal dv e nós queremos saber o v, nós temos o que fazer o quê? Integrar dv, ou seja, temos que fazer a integração de raiz de x dx. O que que pode ser também? Aqui, vocês podem ver que eu vou deixar de uma maneira mais simples para estar aplicando já uma integral tabelada. Raiz de x, eu posso estar deixando x a meio. Por que isso? Porque aqui é sempre 2, aqui é 1, ou seja, fica x, o que está por cima, o que está por dentro fica por cima, o que está embaixo fica por fora. dx. Opa, que hoje a minha caneta não está me ajudando. dx. Ou seja, o que, que vai ser o nosso v? Repare o que? A nossa integral é x elevado a uma constante. A nossa famosa integral número 2, de x elevado a um termo, que fica x é esse termo mais 1, o termo mais 1. Como é que fica aqui? X, eu vou fazer passo a passo, porque é fração e fração para a gente é rapidinho. X elevado a meio mais 1, aqui meio mais 1, mais a nossa constante de integração. Nós já aplicamos a integral já. Meio, se eu tenho meio mais 1, fica 1,5. E 1,5 é 3 sobre 2. E aqui, meio mais 1 dá 1,5, que também dá 3 sobre 2, mais a nossa constante. O que, que nós podemos fazer aqui? Temos 3 sobre 2. Eu posso passar para cima invertendo essa divisão aqui, ficando 2 terços de x elevado a 3 meios, mais a constante de integração. Ou seja, nós já temos dv e nós já temos v. Nós já conseguimos estar aplicando a integração por partes. Como é que fica aqui? O nosso termo, essa aqui é a nossa integral u dv. Qual é o primeiro termo? Nosso primeiro termo aqui é u. U é ln de x. Nosso próximo termo é o v. V nós acabamos de fazer nessa integral aqui. É 2 terços de x elevado a 3 meios. A constante de integração eu vou deixar para estar colocando na resolução final. Agora vai ser o quê? Menos a integral de v. O que que é v? Nós acabamos de colocar aqui 2 terços de x elevado a 3 meios vezes du. O que que é o du? du é 1 sobre x dx, ou seja, 1 sobre x
dx. O que nós podemos estar fazendo aqui antes de começar a resolver essa integral? Nós podemos mexer em alguns termos para ficar mais simples. Eu gosto de achar sempre a função em primeiro lugar, 2 terços de x elevado a 3 meios, só estou passando 2 terços para frente, vezes ln de x. Opa, esse x não ficou bom. Esse ficou mais visível. Menos, eu gosto sempre de estar passando a constante para fora da integral, 2 terços da integral de quê? De x a 3 meios dividido por x. E o quê? Dx. Como que nós podemos estar seguindo aqui? Vamos estar repetindo a primeira parte, nós não temos paciência aqui, nós temos paciência para estar repetindo. Vezes x elevado a 3 meios, vezes ln de x, menos 2 terços. O que nós podemos estar fazendo nessa integral aqui? Repare o que? Nós temos uma divisão de expoentes, e é o mesmo expoente. O que nós podemos fazer? Manter a base, x, e subtrair os expoentes. Aqui é sempre 1, quando não dá para ver nada, né? Então é 3 meios menos 1. Se eu tenho 1 e meio menos 1, fica meio. Meio é o quê? 1 sobre 2 dx. Ou seja, como que nós podemos estar prosseguindo aqui? Fica 2 terços de x elevado a 3 meios vezes ln de x menos 2 terços. Repare o que? Essa integral aqui, x elevado a meio, é a mesma integral aqui que nós fizemos em v. É uma feliz coincidência aqui. Nós sabemos que x elevado a meio vai dar esse resultado aqui. Ou seja, vai ser o quê? Essa integral vai ser 2 terços de x elevado a 3 meios mais a nossa constante c. Praticamente, aqui já está resolvida a nossa integral. O que nós vamos fazer agora? Vamos simplificar ela para deixar ela mais visível, mais simples, né? O que eu posso botar em evidência? Repare aqui eu tenho 2 terços de x elevado a 3 meios e aqui nós temos 2 terços de x elevado a 3 meios. Nós podemos estar botando em evidência. Ou seja, fica 2 terços de x elevado a 3 meios. O que sobra desse lado aqui? ln de x. E menos, por causa desse menos aqui, o que sobra desse lado aqui? Apenas esse 2 terços aqui. Ou seja, fica 2 terços, mais a nossa constante de integração. O que nós podemos estar fazendo para deixar mais simplificada essa função? Aqui eu mantenho a base. Aqui eu posso fazer o MMC. Fica como? MMC de 3 e 1 é 3. 3 fica 3ln de x menos 2, mais a nossa constante de integração. O que eu posso fazer para ficar mais simples ainda? Esse 3 eu posso multiplicar com esse 3 aqui. Fica 2 nonos de x elevado a 3 meios vezes, abre colchetes, 3 ln de x menos 2, mais a nossa constante de integração. E essa aqui é a resposta desse exercício.